Pessoal, tudo bem? Eu ainda não estou me vendo aqui. E eu não sei se vai ficar na gravação, esse que é o negócio. Aqui. Agora sim, agora consegui. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar o curso dos 4 temperamentos. Depois de 13 turmas só na pandemia, 13 turmas dentro da pandemia. Agora a gente vai fazer um gravado, né? Vocês todas que estão aqui já participaram do curso de ou aquele ao vivo, né, que eu fazia no WhatsApp com vocês, e por isso eu convidei vocês para assistirem essa gravação e me ajudar com as perguntas, com algumas, eu lembro que você falou isso, foi super legal e tal. Então tá aqui para mim, aqui do lado, tudo que vocês escrevem, e sempre que vocês tiverem um comentário, é muito bem-vindo, combinado? Que assim, quem está assistindo a gravação vai ver o que vocês falaram e vai também ver o que eu respondo, combinado? Ai, que gostoso falar com vocês. Queria ver a carinha de vocês, mas hoje não é dia disso. Na outra semana vai ter. Conversa daquele jeito que a gente gosta, beleza? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar um pouco de tela com vocês. Depois vocês me falam se está funcionando bem. Deixa eu começar aqui. A gente está falando da jornada dos 4 temperamentos. Aqui, ó, esta tela. Certo? A teoria que a gente vai abordar é hipocrático-galênica. Hipócrates é considerado o pai da medicina, né? O pai da medicina. É claro que ele não foi o primeiro médico do mundo, da história, mas a contribuição dele para a medicina foi tão grande, e até hoje que é por isso que ele é considerado o pai da medicina. E aí veio Galeno, 500 anos depois, e completou a teoria dos humores, transformando nos 4 temperamentos, que é o que a gente tem aqui. Combinado? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar dos eixos. A gente vai falar também das características dos 4 temperamentos, um pouquinho de cada. Depois a gente vai nas comparações diretas, que eu sei que vocês adoram. Relacionamentos é a parte, nossa, que mais dá pano para manga. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês para me perguntar quais relacionamentos interessam aí para vocês. E depois os nuances e os aportes. Combinado? Antes de falar tudo isso, a gente vai ter que deixar claro o que é mineral e o que é vegetal na gente, né? Mineral é algo que está sempre ali. O temperamento é mineral. O temperamento não muda, tá bom? É como se fosse, vamos pensar que mais que não muda, né? Tudo que veio de genético, carga genética, em você também não vai mudar, né? Para sempre você vai ter aquela carga genética. Você pode sim trabalhar contra algo genético que você sabe que é ruim. Por exemplo, eu tenho obesos na família. Então eu vou trabalhar minha vida inteira para não ser obesa, mas a carga genética está lá. Temperamento é assim também. Para quem estuda signo, gosta de signo é assim também. Você tem um signo do dia que você nasceu, para sempre vai ser aquele signo, né? E o ascendente, o sol e a lua, blá. Não conheço bem esse assunto, tá bom? Mas isso que é ser mineral, é algo que não muda em você e pode ser lapidado, né? Então é isso, a gente pode lapidar o nosso temperamento, mas ele não vai mudar, combinado? Enquanto que é vegetal, cresce, muda, transforma a vida inteira. O que é vegetal na gente é a nossa personalidade. Nossa personalidade só vai ficar pronta, vamos dizer assim, no último respiro, no momento da sua morte. Combinado? E aí a gente pode podar. Eu sempre gosto de lembrar da Alison Gopnik, que é uma professora da Universidade da Califórnia. Ela tem um vídeo maravilhoso no YouTube, vocês deviam ver, que ela explica exatamente isso. E tem um livro que chama O Jardineiro e o Carpinteiro, que ela fala, a gente não vai ser carpinteiro de gente, né? Carpinteiro dos nossos filhos, que põe eles num predinho assim e deixa crescer tudo quadradinho. Eu quero que seja médico, eu quero que seja músico, eu quero que seja... Não.
A gente vai podar só. O que acontece quando a gente poda uma planta? Ela cresce tanto quanto ela poderia, da melhor forma que poderia, não é? Por quê? Porque se você não poda, aquele galho que está nascendo torto ou que ficou queimado pelo sol, se a gente não poda, ele vai sugar a energia daquela planta. E aquela planta não vai ficar tão forte quanto ela poderia. Quando a gente poda uma pessoa, a gente está deixando ela mais forte que ela poderia. Então, vamos podar e não edificar. Combinado? Vamos lá. Vou falar um pouquinho mais dessa introdução, que temperamento não é personalidade, acho que ficou claro no slide anterior. Mesmo assim, eu vou lembrar que temperamento é o tempero da vida, é como a gente enxerga as coisas. É aquele gostinho que tem cada coisa que a gente faz e vive e sente e se marca ou não marca, né? Então, temperamento é isso. Então, às vezes perguntam assim, ah, mas Bel, qual o temperamento que desiste mais das coisas? Todos desistem. Todos desistem de formas diferentes. Ai, mas qual o temperamento que... Putz, e aí vocês podem viajar na pergunta. Outro dia eu respondi uma de como que cada um lê um cardápio. Cada um lê um cardápio de forma diferente. Mas todos leem cardápio. Então isso serve para tudo, tá? E personalidade é sempre histórica. A personalidade é construída a partir do momento que você nasce, e aí vai indo aos pouquinhos, todo dia, com tudo que você viveu, ouviu, viu. Por isso que é tão importante lembrar do que a gente mostra para os nossos filhos, né? Porque eles estão criando personalidade. Né? Por isso que a gente não briga na frente de filho, essas coisas. Então, vamos lá. E, óbvio, no fim das contas, a gente está aqui para tratar diferentemente os diferentes, né? Quando você percebe o seu temperamento, o do outro, o dos filhos, e aí você percebe que não dá para tratar igual. Não dá para tratar igualmente os desiguais. A gente vai, assim, tratar diferentemente os diferentes, né? Então, é um processo de autoeducação, de olhar para si e falar, poxa, eu posso melhorar nisso, eu posso lapidar, né? Nos ajuda a compreender o outro melhor, claro, e aí olhar para fora. Olhar para fora nada mais é do que amor. Então, ajuda você a amar o outro. Sabe por quê? Porque quando você está enxergando só um defeito daquela pessoa, só a parte ruim, você não está capaz de amar. Mas quando você compreende o outro, é impossível não amar. E a verdade é essa, é impossível não amar uma pessoa quando você compreende ela. E aí você vê esses filmes da Disney hoje em dia, né, que pegam justo o vilão, justo do mal, e põem o porquê que ele virou vilão. Não é interessante pensar nisso? E aí a gente ama aquele personagem de alguma forma. Mas lembra que foi uma escolha dele. Fazer A ou fazer B. Se tornar vilão ou não. E essa escolha continua a mesma até na história, quando a gente compreende ele de alguma forma. Então as escolhas também estão aqui construindo a personalidade, né? O nosso temperamento vai ajudar ou não nessas escolhas. E aí sim que vem a nossa personalidade construindo essa personalidade para que a gente saiba fazer essas escolhas, né? Aumenta a nossa paciência com o outro, lógico, afinal a gente compreendeu, e nos ajuda a agir com mais justiça no olhar. Justiça é uma virtude, uma das 4 cardeais, uma das mais importantes. E injustiça é o que mãe mais faz na vida, né? Então a gente tenta não fazer. E o temperamento vai te ajudar justo a isso, a ter mais justiça no olhar com cada um dos seus filhos, com seu marido, com sua vizinha, com seus amigos, com todo mundo que você ama. Combinado? Vamos lá. Bom,
Todo mundo que ouve falar de temperamento pensa em teste de internet. E aí, Bel, teste de internet funciona? Não, não sempre. É claro que tem uma chance de acertar. Então, vou fazer aqui um teste com vocês, um teste real. É baseado em Adler, tá? A teoria adleriana e da Lynn Lodge, que fez a disciplina positiva. Pois é. Vamos lá. Você recebeu esses 4 presentes na sua porta de casa. E você só pode devolver um para o carteiro. Os outros 3 você tem que ficar com eles. Qual você devolveria? Guarda isso na memória, ou escreve aqui no chat, ou escreve num papelzinho, porque daqui a pouco a gente vai voltar nesse teste. Esse teste já pode, é uma forma de mostrar qual é o seu temperamento, tá bom? Então já já eu mostro para vocês. Agora, voltando aqui, comecei, tudo bem, introdução. Agora, o que a gente vai fazer agora? Observação. É isso sim que a gente vai fazer, observar nosso temperamento, observar os 4 elementos da natureza, entender, desenvolver esse olhar simbólico, para que aí sim não precise de teste de internet. Hoje, um de vocês me falou assim, ai, Bel, uma vez uma psicóloga me falou que eu era melancólico, mas aí eu assisti uma aula na internet e achei que eu era fleumático. Só falta agora você falar que eu sou colérico. É isso, gente. Você vai saber o seu temperamento das pessoas que você ama. Vamos parar de tentar que os outros adivinhem, que os outros diagnostiquem. Isso não é diagnóstico. Isso é uma coisa que você vai saber desenvolvendo o olhar simbólico. E por isso a gente vai fazer exatamente isso. Desenvolver o nosso olhar simbólico. Combinado? Como? Primeiro conhecendo os 2 eixos. E aí eu vou pôr aqui na tela para vocês os eixos. Por quê? Porque sem eles fica muito mais difícil de entender os 4 temperamentos. Isso aqui é a parte mais importante de qualquer coisa que eu vou falar, porque se você entendeu isso bem a fundo, você vai entender tudo. Você pode dar essa aula por mim, entendeu? Então isso aqui é chave, tá bom? Eixo quente frio, o primeiro eixo. Em geral, mais fácil de notar nas pessoas. É uma pessoa extrovertida, uma pessoa introvertida. Os quentes têm expansão. Tudo que é quente na natureza, pode ver. Quente expande e tem reação rápida. O que facilita a comunicação, né? São pessoas mais extrovertidas, sabem se expressar e também não aprofundam muito, né? Agora, o frio aprofunda, reflete, tem necessidade de privacidade e mostra uma contração com lentidão, como tudo frio na natureza. Pode olhar para o gelo, é contração e é lentidão, né? Tudo que é frio vai ter essa contração e tudo que é quente vai ter a expansão. Combinado? E aí você pensa, pô, pessoas, né? Como que eu vou ver que uma pessoa é quente ou fria? A pessoa chega na festa e conversa com todo mundo, mesmo sem conhecer ninguém. Você já foi numa festa de alguém, sei lá, um casamento de uma amiga, mas você só conhece ela, você não conhece as amigas dela. Mas, pô, você não vai faltar no casamento da amiga, né? E aí, você fica mais na sua, mais quietinha, ou você vai lá e faz amigos e conversa e pergunta de onde você conhece a noiva, sua amiga da noiva desde o colégio. Como é que funciona isso? Será que você observa, primeiro aprofunda, reflete e depois escolhe com quem você vai conversar, puxar um papo? Ou você já vem, vai conversando com meio todo mundo, chega no banheiro, conversa com uma mulher que está se maquiando? Essa é a expansão. Ou, né, o quente ou frio. Esse é o eixo quente frio. Combinado? Acho que ficou claro. Se não ficou claro, põe aqui no chat para mim. Alguém falou alguma coisa.
Ih, como é que eu vejo? Aí eu não consigo ver enquanto eu estou dividindo tela. Eu já leio. E o próximo eixo é úmido ou seco. O seco, tudo que é seco na natureza, é mais rígido, mais firme. Tem necessidade de marcar e desejo de atingir objetivos e ideais, tanto quanto os temperamentos mais secos. Enquanto isso, o úmido é envolvente, adaptável. Imagina a umidade, né? Uma coisa que está em qualquer lugar, é o ar, é a água, que envolve tudo que está ali em volta de você e busca paz, harmonia, evitam conflitos. Aí a gente já está falando das pessoas úmidas. Então, eu sempre brinco, vocês sabem, que você prefere ser feliz ou ter razão, né? Quem acaba sendo mais, eu prefiro ser feliz, Bel, eu deixo quieto, sabe, naquela grupo de WhatsApp de família, quase todo mundo tem hoje em dia, né? Aí vem uma tia meio sem noção e manda uma fake news. Você deixa quieto e fala, não, eu respeito minha tia, ela é mais velha, não vou nem comentar, para não aumentar o assunto. Esse é o úmido. Enquanto o seco vira e fala, pô, tia, isso é fake news, para de espalhar fake news. Entendeu? Esse é o seco, vem da secura. Se não fala, deu vontade de falar. Entendeu? Então, esses são os dois eixos: quente, frio, seco e úmido. A Nina acordou. Só os contos. Não, mocinha. Mas fora. Ai, pronto, Pinoquinha tá aqui. Ela sempre vem, né? Sempre vem. Aí alguém perguntou, a expansão pode ser prejudicada pela timidez? É claro. Imagina alguém expansivo que quer ir lá falar, que quer sair, mas é tímido. A timidez incomoda muito quem é quente. E a timidez cai bem para quem é frio. Olha que interessante. Quer dizer, tímidos todos podem ser, mas incomoda lá dentro do peito de falar, eu não queria isso aqui. E aí você vai fazer um curso de oratória, ou você vai ter grupos de pessoas que você convive mais de perto, que você perca essa timidez. Pessoas quentes podem se confundir com pessoas frias devido a isso, correto? Correto, claro que sim. Você pode achar que você é frio, ou que aquele marido é frio, ou que aquele filho é frio, e na verdade ele é quente, tímido. Pode ser sim, tá bom? E aí a timidez já vem na personalidade, né? A timidez não é de temperamento, tá bom? Então, e essa história vai longe, e tá tudo preparado aqui para contar para vocês. Mas chega uma hora que começa a misturar bastante temperamento e personalidade. Por isso que eu falei bem no começo a diferença de um e de outro. E, bom, mas vamos lá, porque tá tudo aqui planejadinho para falar para vocês, combinado? E aí, vamos lá. Eixos, já falei, vou falar das características dos temperamentos agora. Eu não sei se precisa, não sei se vocês preferem que eu compartilhe tela ou não. Eu fico na dúvida mesmo, depois vocês me contam. Eu vou compartilhar mais um pouquinho. Compartilha. Aqui. Depois que a gente já descobriu quente, frio, seco, úmido, vai aparecer ali os 4 temperamentos. O quente e seco é o fogo. Na natureza dos 4 elementos, o elemento que é quente e seco é o fogo, que é o nosso colérico. Nosso colérico que tem expansão com reação rápida da quentura e é rígido e firme da secura. Entendeu como funciona? Então a gente vai fazer esse exercício para os 4, mas é sempre assim que vai funcionar. Por isso que basta entender os 2 eixos. Entendendo os 2 eixos, você
consegue dissertar sobre um temperamento específico, entendeu? Porque agora eu já sei que o quente, pô, é um cara expansivo, que tem reação rápida. Quem tem reação rápida? Quem não pensa antes de falar. É uma reação rápida. Age antes de pensar. Reação rápida, né? Rígido e firme. Prefere ter razão. É firme no que diz. Sabe como é que funciona? Então, o colérico, ele tem uma liderança nata. É um líder, ele nasceu para ser líder. Mas o que pode derrubar esse líder antes dele se tornar líder é o quanto ele acha que os outros têm que obedecer e que o jeito dele é o certo. Olha que complicado. Quer dizer, ele é um bom líder, ele nasceu para ser líder, mas ele ainda não sabe ser um bom líder. Esse é o ponto, tá? O colérico imaturo, ele vai ser um líder mais mandão e não um líder envolvente. Lembra que envolvente é coisa de umidade. Então, para o colérico seria muito bom ter umidade, né? Vamos pensar no fogo com um olhar simbólico. O fogo, pô, tem ali uma fogueira na sua frente. Aliás, a gente pode pensar em vários formatos de fogo, né? Fogueira. Se eu põe a mão, queima. O colérico queima. Fogueira. Se eu ponho um marshmallow, ele transforma em algo mais molinho, mais gostoso de comer, quentinho. Transforma comida, transforma uma carne em carne assada, né? Então, o colérico tem essa capacidade de transformar os outros. Por isso que ele é líder. Ele tem a capacidade de transformar os outros, mas também de queimar. Com essa reação rápida. Rápido demais, colérico. Diminui um pouquinho, calma. Diminui essa velocidade. A gente vai falar disso mais pra frente. E tem uma outra coisa que o fogo faz, que é iluminar. O fogo ilumina, se você tá ali, tá tudo escuro e tem uma fogueira, você vai até a fogueira porque ali você vai conseguir enxergar as coisas. O colérico tem isso. Ele vai falar a verdade. Meio doa quem doer. E aí que é o problema, né? Sem o jeitinho da umidade. Não tem jeitinho para falar, ele fala. E aí queima as pessoas, em vez de iluminar simplesmente o caminho delas. Então, um fogo controlado ilumina. Um fogo descontrolado devasta. É muito importante entender o potencial de cada um dos 4 elementos. Do fogo é isso. Ou vai destruir relações, ou vai ser justo líder com a tocha na mão que todos seguem pelo caminho. Tá bom? E vamos lá. Tem que ser com o mouse aqui, pelo visto. Terra. Seco e frio. Dos 4 elementos, o elemento que é seco e frio é a terra. A terra que é o nosso melancólico. Contração, quer dizer, internaliza antes, com lentidão, capaz até de não fazer o que ia fazer de tanto que demorou. E rígido e firme, que nem o colérico. Então, eles têm algo em comum, que é a secura, certo? Contração com lentidão. Se a gente põe a mão na terra, tum, e tira, fica marcado, não fica? Que nem o melancólico. Quando você dá uma bronca firme no melancólico, ele sente de uma forma que aos 40 anos ele é capaz de lembrar daquela bronca que levou aos 5 anos. Ele é capaz de lembrar com dor no peito. Não é lembrar de memória, é uma dorzinha que vem lá dentro. Ai, aquela amiga que fez tal coisa no colégio quando eu tinha 10 anos. Lembra. E se vê, a menina ainda sente no peito aquela dorzinha. Sabe? Esse é o nosso melancólico. E
aqui é primoroso. Joias saem da terra, né? A terra segura um carvão e faz sair um diamante, não é? Isso o melancólico tem, que todo mundo devia aprender com ele. Ele faz maravilhas, mas é isso, lentamente. Então, o melancólico lendo, por exemplo, estudando, ele vai demorar para achar que domina um assunto e que pode dar uma aula. Esse é o melancólico. Estuda, mas eu não estou pronto para dar aula ainda. Estuda, eu não estou pronto para dar aula ainda. E aí vê gente dando aula na internet, por exemplo, e fala, que absurdo, ela estudou menos do que eu e já está dando aula. Esse é o melancólico. Ele pensa com ele mesmo, ele não vai falar para os outros e reclamar isso. Entendeu? Ele não é expansivo. Mas vai pensar, poxa, eu estudei tanto, mas ainda não estou pronto. E aí, quando ele estiver pronto, vai ser o melhor curso que você já viu. Trabalhar com melancólicos é maravilhoso. Ter melancólico no time é maravilhoso. Entendeu? E mães melancólicas são... Elas se doam tanto para a família. É um projeto, né, de vida da mãe melancólica. É ter uma família, pela rigidez e firmeza dela, sai tudo direitinho. Sabe? Que elas se doam de verdade. Elas acabam até esquecendo um pouco delas mesmas para cuidar dessa família. Coisa mais linda. Água úmida e fria. Fria que nem a terra, mas tem a umidade e não tem a secura. A água tem contração com lentidão, a gente já falou, e é envolvente, adaptável. Como assim? Põe a mão na água. Põe a mão na água. Quando você tira a água, volta. Zoom. A água não se movimenta sozinha. Você já reparou? Tem gente que fala, ai, Bel, mas o rio corre, o mar tem onda. A água não se movimenta sozinha. O rio corre porque tem uma terra inclinada. Se a terra não tivesse inclinada, virava poça d'água, parava. Então precisa de uma força constante empurrando ela. As ondas são feitas pelo vento, pela lua, né, a gravidade. Então, essa é a água. E é envolvente, está sempre em volta de tudo. Tem 1000 amigos. O fleumático é cheio de amigos, mais piadista, mas não consegue falar de si, não consegue expor seus problemas, conversar com um amigão, pô, amigo, aconteceu isso aqui, me ajuda. Não, ele não vai pedir ajuda, ele vai pedir ajuda para o mundo vasto que está lá dentro dele. É um mundo muito vasto, o mundo interno do fleumático, muito mais do que o mundo que ele aparenta ter. Então, às vezes, é um olhar alegre, mas meio perdido, sabe? Aliás, eu nem falei do olhar dos outros, depois eu vou falar tudo isso. A gente chega nas comparações diretas daqui a pouco. Vamos lá. Ar, o sanguíneo. Ar é quente e úmido. Então, ele tem a quentura do colérico, a umidade do fleumático. Ele vai ter expansão, quente, com reação rápida, mas ele é envolvente, adaptável. É aquele que prefere ser feliz do que ter razão, sabe? E essa expansão vai ser uma pessoa, então, muito alegre, que chega na festa e conversa com todo mundo, e não chega a... fala bastante. Tem uma coisa do ar, né? O sanguíneo está sempre de boca aberta. Sempre falando. Diferente dos secos. Os secos vivem de boca fechada e só dão um sorriso muito largo quando o sorriso cabe, é necessário. O sanguíneo não. Ele é sorrisão e muita fala.
Fala, 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 parece que o ar tem que passar pela boca o tempo todo. Fala pelos cotovelos, é o que diriam por aí, não é? Quero saber como é que tá indo aqui para o screen share. Porque agora a gente já pode entrar nas comparações diretas. E também eu já vou contar um pouco de algumas ferramentas de como lidar com cada um deles, tá bom? Então, vamos começar pelo colérico. Como lidar com, por exemplo, um filho colérico. Como ajudar um filho colérico? E aí lembra que tudo que eu falar aqui não é só para filho, né? Que funciona. Funciona para qualquer colérico. Mas a gente está falando de filho porque são os que a gente sabe que ainda não tem maturidade. A maturidade da personalidade. Então, eles são bem coléricos, né? Um adulto já maduro não vai ter tais características tão fortes nessa pessoa. Não vai ter. Porque a personalidade já foi sendo construída, né? Já foi podada, já está crescendo para o lugar certo. Então, um colérico maduro não vai queimar, vai só iluminar, por exemplo. Entendeu? Ele pode ganhar um pouco de umidade ao longo da vida, percebendo que está sempre certo, não é bom, que às vezes a gente precisa ser feliz em vez de ter razão, sabe? Então, para os filhos, ser firme sem dizer não. Ai, como é difícil. Mas dizer muito não para o colérico pequeno, ele vai te afrontar, ele vai querer que assim, porque ele sabe o que é certo e errado. E ele sabe que às vezes aquilo que você está falando não é bem assim. Às vezes só está te incomodando, mas ele pode fazer, né? Às vezes ele sabe que acordar a irmãzinha não é um problema grande, vai continuar fazendo. Você falou não. Então, em vez de falar o que não fazer, você falou o que fazer. Vamos falar baixinho, filho, para não acordar sua irmã. Não sei se eu ouvi, mas falei, vamos falar baixinho para não acordar sua irmã? E isso sim funciona bem com o colérico, falar o que fazer em vez de falar o que não fazer, tá? Ensinar a criança o que faz. Acabei de falar isso. Evite mimar. Mimar não é ato de amor, todo mundo sabe isso, né? E o colérico mimado vira um rei, um reizinho da casa. Que aliás tem muito por aí hoje em dia, né? Pais e mães falando, mas é que ele não gosta, mas é que ele não quer. Não, mas ele não quer por uniforme agora, então a gente vai chegar atrasado na escola. Não mime o seu filho, principalmente o colérico, tá? Então tá na hora de ir para a escola, vamos por esse uniforme, agora. Com firmeza e gentileza. E cooperação. Gente, dá para o colérico a ideia de utilidade. Ele quer e gosta de ser útil. Útil. Um colérico inútil apaga, e fogo apagado não serve para nada, ele deixa de ser fogo. Ele precisa de utilidade. Então, olha, filho, você pode pôr os pratos na mesa, você pode tirar os copos, e vai ajudando ele a construir a personalidade dele, desse jeito, com cooperação, tá bom? Melancólico, filhote melancólico, traz humor para a vida desse carinha. Se o melancólico consegue ter humor na vida, bom humor, ele já está meio caminho andado para o amadurecimento. Tem muito melancólico que ainda é carrancudo, com 40, 50, 60 anos. Então, trazer humor para esse melancólico vai ser uma joia, vai ser muito precioso. Porque ele dá um peso exagerado às coisas. É isso que está aqui, né? Então, deixa a vida mais leve, a vida não é tão pesada assim, melancólico. É importante para o melancólico saber que o dele não é o pior, o dele não é o mais difícil, que os outros também têm dificuldade. E aí ele tem uma empatia enorme pelos outros. Então, os melancólicos sabem muito se doar, justo porque ele entende o peso da dificuldade da vida, por exemplo.
Validar sentimento. Olha, filho, isso que você está chamando isso que você está sentindo chama tristeza. Quando a gente está triste, ó, o que eu faço quando eu estou triste? Conta o que você fala, o que você faz. Eu entendo que você está triste. Em vez de falar, não, não deu nada, não foi nada, deixa, filho, não foi nada. Foi alguma coisa. Entendeu? Principalmente para ele. Evitar punição, punição física, é claro que vai evitar com todo mundo, mas para o melancólico a punição é muito mais punk, porque marca ele que nem terra, fica marcado ali, entendeu? Então, óbvio que trauma, né, o que chamam de trauma, todo mundo vai ter, mas o melancólico tem aí essa propensão a tornar pequenos fatos em grandes traumas. Com o filho melancólico a gente toma esse cuidado de evitar a punição, tá bom? E escutativa, né? Prestar atenção no que está sendo falado para você. Deixar ele falar. Não faz monólogo pro filho. Aliás, não fala muito com o filho. Você falando, explicando coisas. Ele não é adulto, você não é professora dele. Ouve bastante o seu melancólico. Que aí essa relação fica mais fácil para entender ele. Combinado? E o fleumático? O fleumático gosta muito de conforto, né? Então, se está confortável, ele fica. Ele fica. Sabe aquele sapato velho? O fleumático gosta de sapato velho porque é mais confortável do que o novinho. Você vai tirar ele do conforto com o maior carinho do mundo, claro. Né? Então, um esporte radical, um skate, alguma coisa que mova ele. Né? Lembra que a água não se move sozinha. A gente vai mover o nosso fleumatiquinho. Fazer uma roda de escolhas, conforme a disciplina positiva explica. Então, fazer pergunta curiosa. O que será que a gente pode fazer, filho, em vez de contar para ele o que fazer? Porque, em geral, a gente tem várias escolhas a serem feitas, né? Não é só uma. Você não vai mandar, olha, filho, então quando você está triste, você vai para o cantinho da leitura e vai conversar com a mamãe, vai dar um beijo na mamãe e vai tudo melhorar. Não, você pode abraçar a mãe, você pode tomar uma água, você pode ver se tem um pirulito aqui perto, pode procurar o irmão para brincar. Tem tanta coisa que pode fazer e ele pensando nas possibilidades, porque ele é um cara adaptável, né? Então, em vez dele se adaptar à sua escolha, você vai ajudar ele a fazer suas próprias escolhas, que é isso que ele, em geral, não faz. Lembra que ele é movimentado pelos outros. Então, em vez de movimentar ele a algo específico, movimente ele a entender quais escolhas ele tem e escolher, em vez de escolher por ele. Acho que ficou claro. E fazer acordos, né? Um consenso. Isso vai funcionar para toda criança, claro. Aliás, todas essas ferramentas funcionam para todas as crianças, mas em especial para o fleumático, fazer acordo funciona muito. E aí você vai relembrar para ele. Qual foi o nosso combinado, filho? Qual foi o nosso combinado? E ele vai cumprir o combinado. Tá bom? O sanguíneo. Nomear sentimento sanguíneo. Sanguíneo tem uma coisa, ele parece um colérico antes de aprender a falar e se expressar. Então, até 6 anos, ele vai ser assim, birra, 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 birra. Sabe, grita bastante, ele tem que pôr para fora esse ar. E às vezes ele não sabe dizer o que ele está sentindo. Então, quando você dá nome ao sentimento, quando você ensina música para ele, ouve uma música clássica e fala qual o sentimento que essa música está te dando. Tem umas que dá desespero, tem umas que dá calma, tem umas que dá tristeza. Ele vai aprender a se expressar. Fazer careta. Vamos fazer cara de triste, cara de feliz, cara de... Cara, isso vai ajudar tanto ao sanguíneo para que ele mostre a sanguinice dele.
em vez de ficar naquela história de não conseguir se expressar, porque ele é um cara que consegue se expressar muito bem, mas só depois que ele aprendeu. E a arte ajuda muito nisso, né? A gente a se expressar. Pequenos passos, meus sanguíneos, pequenos passos são necessários para os sanguíneos, porque eles têm muita atenção em tudo. Muita atenção em tudo. Não é falta de atenção, não é déficit de atenção. Eu sempre falo isso aqui, vocês devem saber que o maior índice de erro de diagnóstico de TDAH é em sanguíneos. Porque, na verdade, eles prestam muita atenção em tudo. Não é que eles têm déficit de atenção, entendeu? Passa uma borboleta, a borboleta foi tão interessante que ele já esqueceu que estava falando aqui com vocês e fica lá olhando para a borboleta. Então, pequenos passos é o quê? Dividir o objetivo em meta. Quando a gente divide um objetivo de ler um livro, esse livro é muito grande, eu não vou ler, esquece, a borboleta passou, já está lá com a borboleta. Fala, hoje, só o primeiro capítulo. Não precisa ler o livro inteiro, hoje é só o primeiro capítulo. Ele consegue. E para o sanguíneo, naturalmente é difícil ter essa sensação de ter conseguido cumprir alguma coisa. Né? Eles falam, eu não sei seguir regra, eu não sei fazer rotina. Até uma vez fiz rotina, mas não sigo, sabe? Esses são os sanguíneos. Então, quando você consegue dividir em pequenas metas, claro que todas rumando o mesmo objetivo, ele vai sentir que conseguiu, vai conseguir ter uma rotina, conseguir atingir seu objetivo. Ajudar na tarefa doméstica, é claro que vai ajudar, né? Imagina, lavar louça, ajudar a varrer. Os meus filhos adoram ajudar a varrer. Outro dia eles lavaram a parede aqui em casa. E sempre perguntar, o que você acha disso, filho? Fazer ele se expressar, né? Enquanto ele ainda é pequeno, fazer se expressar. O quanto mais a gente ouvir o sanguíneo, mais ele vai estar pronto para ser a pessoa que sabe se expressar. Combinado? Vou entrar direto nas comparações diretas e depois eu vou ler se vocês comentaram alguma coisa. Bom, o colérico é como o verão, falando das 4 estações. Eu adoro essas comparações. O verão é forte, hostil e se impõe como colérico. Como qualquer início de relação. Porque também essas 4 estações são as 4 estações dos relacionamentos humanos, né? E aquele fogo do início, aquela paixão, aquela coisa incrível que você quer estar sempre com a pessoa, isso é colérico. Aí a gente vai para o melancólico, é um outono, é queda, interiorização, né? Nos relacionamentos, isso vai ser quando o relacionamento fica mais firme, mais maduro até, né? E aí cada um percebe que tem o seu espaço de alguma forma, não tá aquele fogo maluco. Já deu uma interiorizada. Quando a gente passa para o inverno da relação, a gente está mais como fleumático, frio e rígido. Frio e rígido. Brigas necessárias numa relação são feitas aqui, no inverno da relação. O inverno da relação é necessário. E aí a gente fala, como assim briga é necessária, Bel? Claro que sim. São 2 seres humanos se relacionando. E sempre que 2 seres humanos estão se relacionando, algumas arestas precisam ser podadas, né? E logo depois desse inverno vem uma primavera maravilhosa, cheia de flores, expressiva, né? Como o sanguíneo, mas que ainda não é possível colher frutos. Como assim, Bel? Na primavera não vem os frutos vêm no verão. Então, a gente passa ali da primavera para o verão, continuando essa relação. E toda a relação passa por essas 4 estações. Então, você vê que, por exemplo, 2 coléricos juntos, marido e mulher coléricos, não se incomodam
nem um pouco com o verão da relação. Dois melancólicos juntos ficam muito bem no outono da relação. Dois fleumáticos juntos ficam ótimos no inverno da relação. É muito interessante perceber isso. E o sanguíneo na primavera. Então, sempre que você estiver se relacionando com um deles, lembra qual é a fase que incomoda menos, né? Parece estranho falar que o fleumático, dois fleumáticos juntos não se incomodam com o inverno da relação. Eles aparam a aresta facilmente, um se adapta ao outro. Pensa, né, nas pessoas que são frias e adaptáveis. A pessoa é fria e adaptável, ou seja, ela não vai se expressar muito, mas quando se expressa, o outro vai lá e se adapta. É fácil. É bem diferente do colérico. O colérico, quando está no inverno da relação, fica enlouquecido, né? Então, a gente pode explorar bastante essa imagem aqui depois. Primeiro, vamos passar por tudo, para vocês entenderem, depois a gente faz um bate-bola com vocês. Voltando ao teste inicial, vocês lembram que vocês responderam de qual pacote você devolveria para o carteiro? Quem respondeu estresse e dor gosta de conforto. É o nosso fleumático. Quem devolveria rejeição e aborrecimento gosta de agradar. É o que Adler chama ali de camaleão, que é o nosso sanguíneo. Claro que o sanguíneo odeia rejeição e aborrecimento, né? Insignificância para o leão, para o colérico, e futilidade, ele preza é superioridade, né? Um ser que quer ser superior o tempo todo e preza isso, vai devolver insignificância. Crítica e humilhação, para quem gosta de controle, que é o nosso melancólico, é muito difícil de aceitar. Então esse seria o teste de internet, que vira e fala para você, parabéns, você é melancólico, você devolveu o pacote crítica e humilhação. E é claro que isso não vai funcionar sempre para todo mundo, né? Mas, em geral, esses testes funcionam desse jeito. Então, estou explicando para vocês porque não façam teste de internet. É muito mais importante entender como é que funciona esses dois eixos, né? Quente, frio, seco, úmido, tá bom? E aí, comparando aqui, vocês já viram, né? Quem é o leão, o rei da selva, é o fogo, que, além de ser líder, também destrói, estraçalha quem aparecer pela frente, se precisar. Terra, a águia, é comparada com a águia porque fica ali voando, pensando, aprofundando, e aí vai certeiro, zoom, desce certeiro e pega certeiro. Esse é o nosso melancólico. O fleumático é comparado com a tartaruga, porque precisa de entrar no casco às vezes e ficar ali dentro, não me incomode, não me incomode. E às vezes ele sai para ver o que está acontecendo e tal, mas em geral o mundo ali dentro é só dele. E o ar, o camaleão, ele é o que mais se adapta, ele é o que está em volta de tudo e de todos e nunca está com atenção em nada. Então ele é um camaleão que acaba sendo o que o outro é, né? Eu já vi sanguíneo que vai para o Rio de Janeiro e volta falando carioquês. Vai para a Bahia e volta falando baiano, sabe? É muito interessante ver o quanto essas pessoas são adaptáveis. Deixa eu passar mais um. DISC. Isso aqui é para quem é coach ou para quem já viu, já passou por isso. DISC é uma coisa que eles vendem para empresas e nada mais é do que os 4 temperamentos, né? Então, dominância é o colérico, cautela é o melancólico, vê que está espelhado, né? Para gente, colérico e melancólico estão para cá, o influência é o sanguíneo e estabilidade é o fleumático. E aí você lê, isso aqui é a imagem que eu tirei da internet, tá, gente? Você vê o que eles falam, é exatamente igual com tudo que a gente acabou de falar.
Então, o colérico, dominância, motivado por desafio e eficácia, busca resultado. O sanguíneo, influência. Ele, aliás, é, em geral, bastante diplomata. Liberdade, criatividade, relacionamento. O fleumático, estabilidade, segurança, lealdade e colaboração. E cautela, que é o melancólico, altos padrões e eficiência, precisão. Precisão, de melancólico, maravilhoso. Então, acho bastante bacana ver isso, principalmente para quem é coach. Algumas coaches, vocês estão aqui, eu acho, falaram, você tá, eu vi você aí hoje. Nossa, Bel, incrível, como antes eu tinha que ler o disque da pessoa e agora eu saio falando, porque eu entendi o que está por trás, né, disso. É muito legal ver que várias teorias, né, tanto quanto essa aqui de Adler e Jane Nelson, quanto essa de Disque e tantas outras, são baseadas nessa aqui. Então, entendendo essa, você vai entender várias outras teorias, que ajuda muito, né? Vamos lá. Como passar informação para cada um deles? Deixa eu vir aqui com vocês um pouco. Oi. Quero saber se está tudo bem. Escreve para mim um pouquinho. Escreve para mim um pouquinho. Porque eu estou falando, eu não gosto de ficar sem interação. Acho que eu estou sentindo falta de vocês falarem comigo. Eu vou continuar falando, então, tá? Um pouco de eco? Ai, que pena, se eu soubesse. Eu vou tentar o fone, então, ver se melhora. Ver se melhora. E será que está com eco? Deixa eu ver, acho que tem que mudar aqui para speakers. Mudou? Ficou melhor o áudio? Eu espero vocês me falarem. Ficou melhor? Fala mais um pouco. Tô falando. Tá ouvindo? Ainda tá com eco ou não? Será que melhorou? Me conta se melhorou. Eu vou voltar para a apresentação um pouquinho. Depois você me fala se tá melhor. Vamos passar informação para cada um. Alguém falou aqui com o chat comigo. Tá ótimo. Ai, que bom. Para mim não tinha eco. Tá tudo bem. Agora estamos aqui. Cadê? Aqui chegamos. Passando informação. Para o colérico, passa informação clara, objetiva e precisa. Não vai ficar falando muito com o colérico, porque ele não vai ter paciência de ouvir. É assim, o que você quer de mim? Quero isso. Pá. Esse é o colérico. Ele fica muito irritado com gente prolixa, sabe? Que fala demais e faz pelas bordas, pela beirada. Não, é direto ao ponto. Colérico é direto ao ponto. Já com o melancólico, você vai passar informação diferente. Vai comunicar aos poucos e dando tempo de resposta. Lembra que ele é lento para a resposta, mas resposta em geral é exigida. A gente precisa de uma resposta. Então, se você dá um tempo, a pessoa sente que tem que falar e fala, e dá a resposta, entendeu? Senão vira um monólogo, né? Com o fleumático, informação de conta-gota é até mais lento do que com o melancólico. Porque o melancólico tem uma capacidade de absorver informação muito alta, muito boa. O fleumático a gente vai mais na conta-gota. Eu sempre falo do meu marido, porque ele é fleumático, né? Então, é assim, para planejar uma viagem, uns 6 meses antes eu falo, Natal desse ano, eu tô pensando em fazer isso, o que você acha? Conta-gota, dei uma gota. Aí depois, o Natal daqui a 6 meses, gota. E quando vê, eu consigo planejar uma viagem para o Natal, mas eu vou devagarinho. Se eu falar agora, vamos comprar uma viagem para o Natal? Não. Putz, não vai dar certo. Sanguíneo,
construa sobre a ideia dele. O sanguíneo não gosta de rejeição. Lembra que dos presentinhos, o presente que o sanguíneo devolveu era rejeição e aborrecimento. Então não acaba com a ideia dele. O sanguíneo vira para você e fala assim, a grama é verde. Ah, não, desculpa, a grama é cinza. Você não vai falar, não, a grama não é cinza, é verde, que ele vai ficar péssimo. Então, em vez de falar isso, você fala assim, a grama é cinza quando não chove e não tem sol, né? Mas quando em clima normal, em época normal, com chuva e sol, a grama é verde, né? A maioria das gramas que a gente vê por aí são verdes. A grama saudável é verde, que é o mais importante. Concorda? E ele vai concordar. Ele é rápido quando você constrói sobre a ideia dele. Se você destrói a ideia dele, o que acontece lá na cabeça do sanguíneo? Passou a borboleta, a borboleta já esqueceu que você está conversando sobre a grama, entendeu? Vamos lá. Como corrigir cada um deles? O colérico você vai corrigir em particular, ele tem vergonha do social, né? Ele quer ser líder. Se você chama a atenção dele na frente dos outros, o que vai acontecer? Ele vai morrer de vergonha. Morrer de vergonha. E ele aprende quando faz sentido para ele. Então, adianta sim explicar o porquê disso. Por que você quer que ele escove o dente? Tá? Para o colérico funciona. Não é para todo mundo que funciona, mas para o colérico funciona. Por quê? O melancólico não vai reagir bronca. E se ele reagir é com um choro sentido, sabe? Ele fica marcado. Mesmo que ele não reaja, se ele não chorar, ele vai ficar marcado por aquela bronca. Então a gente tenta agir com justiça e mostrar que é justiça aquilo que a gente está agindo. Aquela atitude tem justiça. Justiça é, eu diria, a virtude mais importante para o melancólico. Eles dão muita importância para a justiça, tá bom? Para o fleumático, a gente precisa dar estrutura, né? É como a água, né? Você põe a água num pote redondo, ela fica redonda. Põe a água num pote quadrado, ele fica quadrado. Ele precisa de estrutura. Uma água sem estrutura. Então ele se volta para si. Imagina ele entrando nele mesmo, sem ter cristalizado a informação. Então parece que ele entendeu. Então primeiro você dá uma estrutura. Chama para perto. Tem que ser falado. E a estrutura é também uma rotina, é acrescentar na rotina. Em vez de dar bronca por causa de uma vez, você começa a pôr na rotina aquele ato que você não tinha gostado, por exemplo, entendeu? Na verdade, o contrário do ato, claro, porque afinal você não gostou. Vamos lá. Sanguíneo, pequenos passos, eu já falei para vocês, que é dividir um objetivo em metas, é a mesma coisa dos pequenos passos, tá bom? E é como se a bronca entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Você que fez isso? Aham. Não vai fazer de novo? E aí passou a borboleta, ele está olhando para a borboleta. Então, a gente vai ensinar um método Pomodoro para estudar, ou vai ensinar a dividir a lição de casa em pequenos passos, coisas assim vão funcionar. Eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo, então. Quem irrita o colérico são os prolixos, não sejam prolixos com os coléricos. Superficialidade, zorra total, sabe coisa besta? Melancólico odeia, fica irritadíssimo. Apressado, vamos logo, já tá na hora. Fleumático odeia. Então, você vai preparar o fleumático antes de sair de casa. Falta meia hora para sair. Vai lá escovar o dente. Falta 15 minutos, já fez xixi? Falta 5 minutos, hora de pôr o tênis. Aí a gente consegue sair na hora, com o fleumático sem apressar ele. E para o sanguíneo, fiquei irritado com rejeição. Lembra, né, do que eu falei da grama verde? Não fale que a grama não é cinza, não. Tá bom? Como cada um desiste das coisas. O colérico desiste quando acha que entendeu tudo.
Se você é colérica, você já começou um livro, pulou umas páginas, pulou uns trechos, leu o meio, leu o fim, fala, já entendi tudo. Já teve essa sensação? Se você teve, é muito capaz de você ser colérica. Melancólico desiste quando percebe que não vai ficar ótimo, que só bom não adianta. Então, se não vai ficar ótimo, ele é capaz de mudar o tema do TCC, faltando um mês para entregar. Sabe como é que é? E aí vai funcionar o segundo tema e vai apresentar. O fleumático desiste para poupar energia, né? Ou para ter conforto, que no fim das contas é quase a mesma coisa, mas o ser humano tenta muito poupar energia natural da gente, né? E muito mais do fleumático. E o sanguíneo desiste porque algo passou mais interessante na frente dele, é a borboleta que passa, tá bom? Quem exagera o quê? O colérico vai exagerar a autopromoção. Ah, eu sou lindo, sou maravilhoso, sou absoluto. Ah, mas você leu aquele livro inteiro? Não. O melancólico cobrança, autocobrança e cobrança com os outros. O melancólico cobra demais dos outros. Dos filhos, viu, mães melancólicas? Parem de cobrar tanto dos seus filhos. Porque você só atingiu esse estado de perfeição que você é hoje com maturidade. E os seus filhos ainda são crianças, ainda não têm essa maturidade toda. Tá bom? O fleumático exagera no conforto, num tanto que é capaz de ficar com tênis velho, tendo um tênis novinho no armário. E o sanguíneo fala demais, sanguíneos tentem falar menos, por favor. Isso ajuda. Aí, aliás, ajuda muito os coléricos que não gostam de prolixos. Acaba que o sanguíneo é muito capaz de fazer fofoca, sabe? Coisa que os secos não fazem. O colérico e o melancólico não são fofoqueiros natos. Claro que eles podem ser, claro que eles podem fofocar, mas o sanguíneo é o que mais fofoca dos quatro. Eu adoro contar essa aqui. Se a gente for pensar em alguma fairy tale, algum conto de fadas, coisa assim, o colérico é o Rei Leão, né? O Simba. O Simba é super colérico. E é um colérico que, quando é pequenininho, vira pro pai e fala: sério, pai, isso aqui tudo vai ser meu? E aí ele já se sente um reizinho, né? Mas ele ainda não é maduro para ser rei. Bem como os coléricos. Nasceu para ser rei. Peraí, filha. Peraí. Pronto. Nasceu para ser rei, mas ainda não está maduro o suficiente para isso. Então ele vai cantar Hakuna Matata. Lembra? E se perde um pouco na juventude e depois ele percebe: calma, eu nasci para isso aqui, eu vou lá fazer. Ele vai lá e toma o reino de volta. Mas ele se perde um pouco no caminho e o colérico é bem capaz de se perder no caminho. A Bela da Bela e a Fera é muito melancólica. Muito melancólica. Olha o que ela faz. O pai dela tá preso, né? Na masmorra lá do Fera. Porque o Fera achou que ele ia roubar alguma coisa e prendeu ele. Aí ela fala: me pega e deixa o meu pai ir. Sacrificada, ela se sacrifica pelo pai. Isso é muito melancólico, primeira coisa. Depois ela olha para essa fera horrível, que grita, que arranha coisa, arranha móvel, e vê ali um potencial de amor, um ser capaz e possível de ser amado. E esse amor dela que transforma o fera em príncipe, no fim das contas. Então a Bela é bem melancólica. Eu adoro brincar que a Bela, se fosse colérica, ia virar para a galera lá na vila, né? Onde tem a livraria, onde ela mora, ia falar: pessoal, vamos todo mundo comigo, vamos matar essa fera logo e pegar meu pai de volta. E aí acabava a história. Mas que bom que a Bela era melancólica. A Bela Adormecida, a gente brinca que é fleumática porque ela dorme o filme inteiro e ela precisa de um movimento de outra pessoa
para acordar e aí sim cantar, e aí sim ser feliz e casar e tal. Mas ela precisa de um movimento de outra pessoa, porque ela não se movimentava sozinha. E a cigarra e a formiga a cigarra cantora é a alegria da casa, é o sanguíneo. A alegria da casa é o sanguíneo. Que tem gente que tem que tomar muito cuidado ao contar essa história para a criança, porque a criança sanguínea vai se identificar com a cigarra, ela quer ficar cantando em vez de trabalhando que nem as formigas, e aí a mãe fala: poxa, filha, as formigas que estão certas, né? Trabalharam, pegaram comida e a cigarra não vai ter o que comer. Mas as formigas trabalharam felizes porque a cigarra estava cantando, né? E elas podem, claro, dividir essa comida com a cigarra. E no fim das contas, o sanguíneo é bem assim, é a alegria da casa, que ajuda os outros a serem melhores e trabalharem melhor, porque está lá sendo alegre e cantando. Vício, vício todo mundo tem. Aliás, gente, eu esqueci de falar lá no começo que quente, frio, seco e úmido, todo mundo é um pouco, tá? Então, se você ficou na dúvida de algum eixo, lá no começo, é normal, porque você é sim quente e frio, mas a gente escolhe o que a gente é mais. Então, todos são um pouco de tudo, mas tem um que é dominante em você, tanto quanto os vícios. É uma inclinação natural. O colérico tem a ira, claro, ele queima, claro. O melancólico, inveja. O melancólico ainda não sabe transformar em inveja por admiração. E aquela inveja corrói lá dentro. Lembra que ele fica marcado, né? A soberba e a preguiça estão ali em cima, tá vendo? Tem prevalência em todos, tá? Mas a soberba tá pro melancólico porque ele sabe que ele é o único que tira as joias de lá de dentro. Soberba também tá pro colérico, na verdade é da secura, né? Lembra? Ter razão, prefere ter razão do que ser feliz. Claro que isso é soberba, né? Avareza tá pro fleumático. E a preguiça também. A preguiça também tem prevalência em todos. Aliás, todo mundo tem tudo, né? 7 pecados capitais, 7 vícios. Vocês sabem que todo mundo tem tudo. Aliás, se você acha que você não tem um deles, vai investigar a sua vida, porque tem. Agora, preguiça e soberba estão separados por quê? Porque todo mundo tem. A preguiça está ali na vontade do ser. A vontade é o núcleo do ser, né? E se você tem preguiça no núcleo, ou soberba no núcleo, ela puxa todos os outros vícios. Elas são muito fortes. São vícios muito fortes, a preguiça e a soberba. Então, se você tem um desses dois, trabalha primeiro esse. Porque esse, se você deixa de ser, você deixa de ser um monte de coisa. Deixa de ter gula, luxúria, ira, inveja, avareza. É muito interessante como funciona a soberba e a preguiça. Depois a gente fala disso também, porque eu adoro falar disso. E o sanguíneo tende à luxúria e à gula, que são mais ou menos a mesma coisa, porque é não ter ideia do tamanho das coisas, né? É querer demais alguma coisa. Querer demais. E qualquer excesso é prejudicial, né? Então, a temperança que ajudaria o sanguíneo a sair dessa, né? Como a paciência para o colérico, né? Vamos lá. Aí, virtudes de cada um. O colérico, fortaleza. Fortaleza no sentido, em todos os sentidos da palavra, tá? Porque além de ser uma fortaleza de liderança, além de ser uma fortaleza no jeito de falar, no jeito de se impor, tem também a força física. É interessante ver que o colérico vem criança. A criança colérica é muito fácil de ver. Eles não caem, ou se caem, levantam logo. Eles têm uma destreza física incrível.
Prudência do melancólico, gente, me parece tão claro, porque o melancólico primeiro vai internalizar. Quando ele age com tal certeza que é prudente. A prudência precisa de tempo. E é claro que o colérico é imprudente, né? Ele age assim, ó, sem pensar. A temperança é uma característica do fleumático, que é a característica que o sanguíneo precisa, lembra? Pelo vício dele, né? Então, temperança é saber a medida das coisas, é não querer nem de mais nem de menos. É tomar água, mas não se afogar. É comer, mas não ficar obeso, né? Eu acho lindo a temperança do fleumático. E a generosidade do sanguíneo. O sanguíneo, ele tem aquela luxúria nela, ele tem... Então compra um monte de besteirinha. Nossa, pode ver que sanguíneo é cheio de besteirinha em casa. Tem, tipo, gavetas e gavetas cheias de besteirinha. Coisa que não precisava ter comprado. Deve guardar todos os brinquedinhos do McDonald's. Por muito tempo. Mas a generosidade do sanguíneo tá justo em dar desprendido, assim, tá? Ele é desprendido de coisas, de sentimentos, então ele doa, doa, doa. Você quer, pode ficar. Ai, você gostou disso aqui, do meu cabelo? Pode ficar. Na hora, assim, sabe? Eu acho lindo, acho lindo. E aí, que agora que você entendeu um pouco de 4 temperamentos, você vira e fala assim, ah, já sei, eu explodo porque eu sou colérico. Eu sou metódico porque eu sou melancólico, entendi tudo. Eu sou lento porque eu sou flemático, deixa eu ser lento, né? Dá licença. Ah, eu sou avoada porque eu sou sanguíneo, faz muito sentido? Se você está falando tudo isso, você ainda não entendeu o que a gente está fazendo aqui. Porque o que a gente quer é que você nunca use o seu temperamento como muleta, e sim como ferramenta para um amadurecimento. Já que você sabe que explode colérico, não exploda mais, porque você sabe que isso é errado, entendeu? Então, o ponto é, isso aqui não é rotular pessoas, porque é claro que já vieram me perguntar, Bel, temperamento é rótulo, você está pondo numa caixinha, para de pôr as nossas crianças numa caixinha. Eu sou morena, né? Eu tenho cabelo escuro, tá vendo? Isso é um rótulo? Falar que eu sou morena? Não, é um fato. Uma leitura da realidade, né? Ser colérico é assim também. Ser fleumático é assim também. Isso não é rotular. Rotular é chamar alguém de bagunceiro. Em vez de dizer isso é uma bagunça, vamos arrumar. Quando você chama de bagunceiro, você está rotulando. Você está falando para a pessoa que ela é algo que ela não é, mas pegando um ato, uma atitude e generalizando. Agora, temperamento não é rotular. A gente está tendo uma leitura da realidade, uma leitura simbólica da realidade, olhando para o fogo e olhando para a pessoa e vendo o que esse elemento da natureza tem a ver com essa pessoa, interpretando e percebendo o que dá para melhorar nessa pessoa, como dá para podar a plantinha ou lapidar o mineral. E para amadurecer, o que a gente vai fazer? Trabalhar 80% para aumentar suas qualidades. Tudo que você sabe que você tem de bom. Quem ama o defeito acaba se tornando o próprio defeito. Ou seja, trabalha só uns 20% para diminuir seus pontos fracos. Quando você aumenta suas qualidades, o seu ponto fraco fica fraco, ele enfraquece. Ele enfraquece, vai diminuir, tá bom? Não fica lutando contra algo que você tem de ruim, porque isso vai te tornar ele. Você já viu, né? O amador se torna a coisa amada, né? Vamos lá. Amadurecer dói. Pro fogo, o que a gente tem que fazer? Apagar. Ai, vai apagar o fogo, dói pra caramba. Eu vou deixar de ser eu se me apagarem? Não, você vai continuar acesinho, mas você vai ser uma tocha em vez de ser uma queimada.
né? A terra precisa arar. Imagina o quanto não dói na terra ser arada. Nossa, dói, é desconfortável. A água precisa se movimentar. Alguém que não se movimenta precisa se movimentar, pode ter certeza que amadurecer também dói para o fleumático. E o ar precisa de estrutura, precisa canalizar, precisa ter é rotina. Em geral é isso, é rotina para o ar. Então, amadurecer também dói, porque o que eu já vi de sanguíneos falando, eu não gosto de seguir regra, eu nunca segui regra, meu jeito é assim, não gosto, não tenho rotina. Mas destrói a minha vida não ter rotina, porque aí eu não consigo fazer isso, não faz aquilo, comecei tal coisa e não terminei, e aí a pessoa fala, eu sou assim, e usa de muleta, e usa de muleta. Então, sanguíneos, criem suas rotinas, vai doer, mas é para o seu amadurecimento. Combinado? Vou falar um pouquinho de exercício, eu não sei há quanto tempo eu tô aqui com vocês, porque o reloginho já saiu da tela. Deixa eu ver. 10h18 já. Estou há muito tempo com vocês. Vamos parar? E a gente continua outro dia? Deixa eu falar com vocês. Porque a gente não precisa ficar aqui esse tempo todo. O que vocês acham de parar, pessoal? Quero saber de vocês. Depois eu vou cortar esse vídeo e dividir em aula, mas acho que já está tarde. Vocês ainda estão aqui? Estão curtindo? Estão quietinhas? Pode falar comigo. Curtindo, muito, que bom. Cansada, eu também. Vamos, pessoal. A gente volta outro dia, volta a dar para vocês o link. Elaine, beijo. Paty, Andréia. Ai, que delícia para vocês. Eu vou pôr a Nina para dormir, que vocês viram, né? Que ela já tá bem baqueadinha aqui. Ela vive acordando com a minha voz. Mas eu volto a mandar link para vocês para terminar de gravar. E vou querer perguntas de vocês. A gente tem ali o nosso grupo do... Que bom! A gente tem o nosso grupo do WhatsApp, então vocês podem me mandar pergunta. E aí eu leio alto aqui e respondo perguntas de vocês. Ah, já sei! Escreve para mim quais os relacionamentos vocês querem que eu fale, porque a gente vai falar de relacionamento, que é uma parte longa. Então é assim, Bel, como é que fica uma mulher colérica com um marido melancólico e filho fleumático? E aí eu falo para vocês, combinado? Eu gosto quando é assim. Eba, combinado. Beijo então, pessoal. Obrigada por hoje, viu? Até a próxima. Deixa eu parar de gravar.